baseadas na reforma da Previdência. Eu acho que ela... sobre do orofacial. Que é algo que Aí de falarmos de gestão pública em... Professor Eduardo Barros. Piscar de olhos, nós estaremos em 2030. É verdade. E para onde vão essas 800 milhões de pessoas? Uma pergunta que não quer calar. O que é presidencialismo? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Uma pergunta para um crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Pré-estabelecido, não foi algo Que força deve na nossa vida, professor? Força bruta. Pensar sobre a força e quando penso sobre... Muito bem, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda aqui à RWI Rádio Web Internacional. Eu sou Flávio Félix e hoje é um dia maravilhoso, é o dia de falarmos, como toda semana fazemos, sobre o único caminho possível para levar no Brasil o crescimento ao desenvolvimento sustentável. Sabe qual é? Educação. E educação, quando a gente fala, ela tem nome e sobrenome. Educação em Foco, professor, deputado Paulo Dutra, nosso grande guru, que traz para a gente aí o desdobramento da semana, o que ele vem fazendo, os trabalhos na LEP, na sociedade, para transformar. Deputado, a gente tem certeza disso mesmo, a educação é o único caminho para que possamos sair dessa situação que vivemos hoje no Brasil. O Pernambuco deu grandes passos. Isso é verdade ou eu estou mentindo, professor? Eu penso que pode não ser o único, mas o mais importante, sabe? Perfeito. Sabe? Eu penso que é aquele que tem aquele poder transformador e que verdadeiramente muda a vida das pessoas e do entorno. E aí, como você gosta muito de falar, que é o único caminho. Existem vários caminhos, mas eu acho que esse é o mais importante, é o mais eficaz, é o que a gente leva para a vida e para a mudança do nosso entorno. Tá vendo que falar com o senhor é um momento de sabedoria? Eu estou aprendendo a cada minuto, a cada segundo, além de aproveitar esse grande trabalho que o senhor faz junto à LEP. Vamos falar sobre educação, mais uma vez, então, trazendo aí alguns pontos importantes, deputado. Eu queria começar falando sobre a importância dos estudantes brasileiros com relação à jornada ampliada. O que é que ela pode proporcionar? Pernambuco tem o seu exemplo, esse exemplo tem que ser, digamos assim, repassado, repercutido no Brasil inteiro e até no mundo, mas quais são os fatores mais importantes para essa jornada ampliada para o jovem brasileiro? Então vamos lá. Flávio, a ampliação do tempo em que nossos estudantes passam na escola é fundamental para a sua formação integral, complexa, crítica e cidadã. Então, para a gente, o tempo ele é fundamental. Ele não é o mais importante, mas é fundamental. Já é comprovado o imenso benefício que a jornada ampliada traz para a educação de nossos alunos e nossas alunas. No Brasil, desde 2017, contamos com a Lei Federal 13.415, que ampliou o tempo mínimo do estudante na escola, de 800 horas para 1.000 horas. E isso vai acontecer agora, a partir de 2022. Dessas 3.000 horas, 1.400 horas no decorrer dos anos devem ser para a educação básica e 1.200 horas... A conta ficou errada aqui, Flávio. Vamos lá, vamos refazer. Hein? Vamos refazer as contas. A gente volta um pouquinho e fala novamente. São 3.000... Não, porque ela botou aqui Está equivocado. A carga horária deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio em todo o país para 1.400 horas no decorrer dos 5 anos. Não, porque eu tenho uma informação, ela colocou outra. Certo. O que é que a gente faz? Começa de novo, velho? Recomeça, melhor. Senão fica perdido aqui, né? Isso. Então vamos lá. Isso nunca aconteceu, não foi com a gente? Não. É importante. É porque aqui tem informação das 1.400 e eu ia falar das 3.000 horas, entendeu? Mas vamos lá. Flávio, a ampliação do tempo em que nossos estudantes passam na escola é fundamental para a sua formação cidadã, integral, completa e uma formação crítica. Hoje, no nosso país, o ensino médio ele é um ensino de 800 horas anuais. E até 2022,
precisa se ampliar essa carga horária para, no mínimo, 1.000 horas. E, em 5 anos, para 1.400 horas. Isso Perfeito. é muito importante. E significa dizer que essa escola de 4 horas, ela está fadada ao insucesso. Perfeito. Por isso que o tempo é tão importante. No Brasil, desde 2017, contamos com a lei federal de número 13.415, que Certo. ampliou essa carga horária de 800 para 1.000 horas. Além de abordar sobre a carga horária, esta lei também concedeu uma nova organização curricular, contemplando, além da base nacional comum, os itinerários formativos, é o que vem de novo a partir do próximo ano, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica profissional. Opa. É importante que nós tenhamos o ensino médio voltado não só para que o estudante possa dar continuidade ao ensino superior, Sim. mas que ele possa também poder adentrar no mundo do trabalho. Estes itinerários formativos flexibilizaram o quadro curricular. Os estudantes, além dos conteúdos das disciplinas essenciais da base curricular comum, têm a oportunidade de escolher caminhos possíveis a seguir na carreira profissional. Isso é excelente, deputado. É muito bom mesmo, Fantástico. de acordo com suas vontades, suas vocações e suas individualidades. Este novo formato do ensino médio estimula ainda mais o protagonismo juvenil. O jovem vai precisar escolher mais cedo a sua profissão, ao possibilitar que nossos jovens tenham um papel ativo nas decisões de sua formação. E é isso que a gente tem e é isso que a gente vê aqui no nosso estado com a educação integral. É a possibilidade do jovem dele ser sujeito da construção do seu conhecimento. Eu acredito que iremos avançar muito com esta iniciativa. Pernambuco, inclusive, é vanguarda quando o assunto é a ampliação de jornada escolar. Sim. Através das ações do Programa de Educação Integral, que eu tive o prazer de participar, de implantar em 2008, esse fruto dessa sensibilidade política e olhar estratégico do saudoso Eduardo Campos, Sim. essa política de educação integral hoje nos tornou a maior rede de educação integral do país. Hoje são 470 escolas integrais, dentre elas 50 técnicas, que todas trabalham com educação integral. E aí nós não estamos falando mais de uma carga horária de 1.000 horas, de 3.000 horas nos 3 anos do ensino médio. Nós estamos falando de uma carga horária de 4.200 horas no ensino médio, de 5.200 horas nessa educação integral para o nosso ensino médio. Então, realmente, é um ensino médio diferenciado aqui em Pernambuco. Pernambuco avançou muito e segue avançando na área educacional, porque tratamos a educação como prioridade e com compromisso. Hoje, lutamos para universalizar. Já é compromisso do governo Paulo Câmara que, a partir do próximo ano, 70% das vagas do ensino médio serão para todos os jovens que queiram estar numa escola integral. Eu digo que isso é uma política pública construída, pensada lá atrás, mas que ela tinha começo, meio e fim. E Perfeito. o fim é a universalização, para você Perfeito. ver quão é importante o tempo pedagógico nas nossas escolas aqui no estado de Pernambuco. Deputado, o senhor está falando, e o senhor falou aí, sinto muito feliz em ter feito parte. Eu vou até ampliar mais esse pensamento para que você que nos ouve pesquise, olhe com quem você está falando, quem você está elegendo. Deputado, professor Paulo Dutra, não é um carreirista político, é um homem de realizações, projetos. Eu não estou aqui falando nem fazendo campanha, mas estou dizendo a você, cidadão, cidadã brasileira, pernambucana brasileira, olhe quem você está elegendo, porque isso é importante. 2008, estamos em 2021, né, meados de 2021, olha quanto tempo para sedimentar. E quando eu falei até ontem, estava conversando com uma pessoa muito orgulhoso de Pernambuco, e essa vaidade é uma vaidade positiva, né, de a gente olhar e dizer que temos 470 escolas, até errei, falei 370 e achando muito. Olha só que número impressionante. É perfeito? É o mar de roda? Não. O desafio é constante, o senhor sempre fala isso, o desafio é constante. Mas é importante, deputado, que a gente conclame as pessoas que nos ouvem para entenderem. Quando eu digo que a educação, e o senhor me deixa muito claro isso, é um caminho fantástico para a mudança. O pai de família, a mãe de família, quem tem hoje filho estudando, tem que saber de ter essa consciência. O estudante, eu acho que tem. Ele está na escola, ele está dentro do aparelho
transformado, que recebe ele aí o horário integral, com alimentação, com recursos, é o mundo perfeito? Não, mas a gente só pode construir esse mundo melhor se hoje valorizarmos esse trabalho. E o senhor fala, né, de que começou lá atrás, muitos nomes, muitas pessoas, e hoje o governador Paulo Câmara revela-se como um homem assim muito voltado para a educação. É um governador que está no seu segundo mandato e que não perdeu em nenhum momento a continuidade dos trabalhos importantes. Isso é muito legal de a gente poder aqui repercutir, né, deputado? Porque não é um trabalho que a gente ouve constantemente, um começa, outro para, a vaidade política, não. É uma continuidade que está fazendo essa transformação. Pernambuco hoje tem indicadores maravilhosos, fruto desse trabalho. E o senhor está envolvido diretamente nesse trabalho, e a gente torce, e vai assim, torcer, e não só torcer, mas repercutir muito o seu nome para que as pessoas entendam que o seu trabalho precisa continuar na Alep a partir de 2022. Vamos lá, então, tem mais perguntas? Vamos aí, mas é verdade, a gente valorizar os mandatos que valem muito a pena. Pandemia, deputado, professor Paulo Dutra, trouxe consigo vários desafios. O senhor mesmo teve uma luta intensa durante a pandemia, teve Covid e lutou, né, é um sobrevivente desse momento difícil, e o Brasil não é diferente do setor educacional, ele sofreu diversos impactos. Existem dados preocupantes sobre o crescimento da evasão escolar, deputado, durante esta crise sanitária. O que é que o senhor pensa sobre isso e quais são as suas orientações, e aí, o que é que o senhor vem fazendo aí nesse sentido? Flávio, de fato, a pandemia trouxe desafios gigantescos para o Brasil e para todas as nações. O Brasil enfrentou e ainda enfrenta o descaso, a negligência e a postura de responsabilidade do governo federal na condução da pandemia, que é a maior crise sanitária da história do Brasil. Eu penso que nós estamos perdendo muito, principalmente em relação à educação. Ontem eu tive o prazer de ir numa escola aqui de Olinda, na metropolitana do Recife, onde a equipe gestora nos dizia que a grande evasão desse ano, o grande abandono, foram estudantes do segundo ano do ensino médio. Isso não é normal, não era normal na história da educação. E nós fazíamos uma análise que esse aluno do segundo ano foi o que estudou o primeiro ano, o ano passado, todo de forma remota. 200 dias que seriam letivos em casa. Então, isso é um prejuízo imenso para trazer de volta esses estudantes. E ele me dizia naquele momento que na escola dele cerca de 90 estudantes abandonaram. Foi feita uma busca ativa, voltaram 10%. Quer dizer, você tem mais de 80 alunos que abandonaram o ensino médio. Isso é muito grave. E a evasão escolar é um problema histórico do nosso país, não é só de Pernambuco. E, sem dúvida, a pandemia aprofundou ainda mais essa triste situação. Muitas famílias estão passando por dificuldades financeiras e este fato, infelizmente, potencializa a exploração da mão de obra infanto-juvenil, que é um outro problema grave que também enfrentamos aqui no Brasil. Lugar de criança e adolescente é na escola, adquirindo conhecimento e valores humanísticos para que se tornem o que quiserem ser nessa vida. Seja dar continuidade aos estudos, seja adentrar no mundo do trabalho, mas com essa segurança. No início deste ano, a Unicef publicou um estudo intitulado Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, que reflete a realidade de muitos jovens do Brasil, sobretudo os que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. E no ano passado, 1,38 milhões de estudantes com idades entre 6 e 17 anos abandonaram suas instituições de ensino. Nossa. É um número assustador. É um dado alarmante, que representa 3,8% do universo total dos estudantes brasileiros e que representa o dobro da taxa de abandono do ano anterior, quando tínhamos 2% de alunos evadidos. Quer dizer, você de um ano para outro, você dobrar esses valores. Pernambuco contabilizava 1,25%, era uma das menores taxas de abandono do país. E agora a gente vê aqui o país com quase 4% de estudantes que abandonaram o ano passado. Além disso, em 2020, contabilizamos 5,5 milhões de alunos que sequer tinham acesso à educação. São dados assim alarmantes. Este número pode ser ainda maior se levarmos em consideração que muitos estudantes não tenham sequer meios para acompanhar as aulas na modalidade de ensino remoto, da educação à distância, por falta de recursos financeiros e técnicos.
É importante que se diga isso. E quando a gente fala do descaso a nível nacional, é porque, veja, foi aprovado no Congresso a entrega de tablets para esses estudantes, para os professores, e também um recurso para a internet. E nosso presidente vetou. Teve que voltar a pauta para ser reapresentado e reaprovado, quer dizer, derrubar o veto do presidente. Então, enquanto a gente briga por questões políticas, as políticas públicas vão sofrendo, nós vamos sofrendo cada vez mais. E quando esses dados a gente traz aqui para o Nordeste, ainda são piores. Ainda são mais alarmantes em relação à internet, em relação ao abandono escolar. Então, é isso que eu penso. A gente está no momento de unir forças, no momento de discutir, de falar nesses números, para que as pessoas fiquem indignadas e que ajudem essas crianças, esses adolescentes a permanecerem na escola. É a indignação que traz realmente uma ação proativa no sentido da mudança, né? E aí cada um que tome consciência e faça análise. Eu acho que tem coisa que não precisa nem detalhar tanto. Você olha para o quadro e vê o quanto a educação é importante e, infelizmente, quem está fazendo e quem não está fazendo. Vamos aguardar que o Brasil tome cada vez mais consciência de que a educação é o caminho para a salvação, para mudar essa situação que vivemos. Deputado, e isso não só vem acontecendo no tocante à escola de uma forma geral, mas também com relação ao acesso, né, a pandemia, mais uma vez impactando, o acesso dos jovens em vulnerabilidade ao ensino superior, né, que é muito importante. O ensino superior abre portas, faz com que o profissional tenha acesso e tenha a possibilidade de concorrer, o diploma, a certificação, além, obviamente, da qualificação, da informação que ele adquire no ensino superior, ele precisa desse nível para concorrer no mercado de trabalho, que já é altamente competitivo. Então, também há um sofrimento nesse sentido, deputado, com relação ao acesso desses alunos ao ensino superior? Extremamente importante essa sua pergunta, quando a gente fala dos efeitos da pandemia, a gente vai da educação infantil, da creche, que essa criança teve que ficar em casa, ao ensino superior. E a pandemia impactou diretamente essas provas, que são o acesso, a porta de entrada no ensino superior. É importante que se diga que é muito grave. Precisamos, de forma urgente, propor políticas públicas que visem incentivar o acesso de nossa juventude ao ensino superior, através do Enem ou de outros caminhos que sejam possíveis. Porque o que a gente vê é o inverso, acontecendo o inverso. É o descrédito, é a falta de vontade das políticas públicas do governo federal. Nos últimos dias, acompanhamos com tristezas as notícias sobre o Exame Nacional de Ensino Médio, que é o Enem, que é a porta de entrada para o ensino superior. Tivemos, a nível nacional, o número mais baixo de inscritos desde 2009, somando pouco mais de 4 milhões de inscritos, sabendo que nós já tivemos 9 milhões de inscritos no Enem. Se fizermos um recorte a nível estadual, o número de pernambucanos e pernambucanas inscritos para o exame é o menor desde 2008. Veja, quando Pernambuco começa a investir em 2008, quando a gente começa a estar num patamar que eu digo assim, aceitável, a gente tem um número mais baixo da nossa história. E é importante que se diga que contabilizando mais de 226 mil inscritos. Eu vejo essa queda, Flávio, como um reflexo da falta de compromisso do governo Bolsonaro com a educação, o que não acontece aqui em Pernambuco, mas isso reflete no país afora. Sim. Isso é o segundo Enem realizado em meio à pandemia, e não vimos nenhuma ação do governo federal com o objetivo de minimizar esse abandono dos jovens a esta prova. Não foi proposto pelo governo federal nenhuma ação para garantir a isenção a quem faltou na última edição do Enem. Por exemplo, sabemos que muitos se ausentaram em 2020 por medo de ser infectado pelo Covid-19. Acredito que esta postura omissa a nível federal impactou diretamente o número de inscritos. Precisamos que a educação seja encarada de fato como prioridade, não no discurso, mas nas ações. Em nosso país, já dizia o saudoso Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil. O futuro do nosso país, como você bem disse, a gente tem que brigar por uma saída do coletivo
E é sem dúvida, essa saída dessa coletividade, desse marasmo de onde nós estamos, o caminho, você sempre diz, é educação. O poder transformador da educação é que pode mudar a vida das pessoas, das famílias, das cidades, dos estados e do país. Mas só acontece isso, deputado, se nós estivermos nos parlamentos, né, seja nos municípios, nos estados brasileiros, na Câmara Federal, no Senado, pessoas comprometidas com isso. Por isso que eu conclamo a quem nos ouve, né, em todo o território pernambucano, através das maravilhosas rádios que estão envolvidas e comprometidas com a educação, que saibam esse nome. Professor deputado Paulo Dutra vem fazendo um trabalho como profissional na área da educação há mais de 30 anos, né, quase 40 anos de trabalho, construindo esse modelo que hoje nós podemos dizer que é orgulho para Pernambuco. Volto a dizer, nada é perfeito, mas se nós olharmos, e eu sou aluno de escola pública, sei como era há 30 anos atrás e sei como é hoje, sei de verdade quais foram as mudanças. Então é preciso rever, você que vai aí nessa próxima eleição eleger seus candidatos, preste atenção, não acredito no que eu estou falando, não. Eu falo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Procure, entre no site, veja quem está fazendo, veja as propostas. Tem até um card, eu vou até colocar aqui no próximo programa, eu vou tomar na liberdade, o senhor não me pediu, nem me autorizou, mas eu vou fazer mesmo assim. Tem um card seu mostrando os projetos que o senhor aprovou. Né? Então, é importante que as pessoas tomem consciência disso. Há outros parlamentares, procure também outros envolvidos com a educação, mas preste atenção quem está fazendo a diferença com o seu dinheiro, com o seu voto, é importante, porque reclamar depois não vale a pena. Professor, deputado Paulo Dutra, meu grande mentor, sou sempre aprendendo. Eu falo que a educação é importante, sei disso, mas cada vez mais, lhe ouvindo, é que eu tomo essa consciência ainda mais ampliada, viu? Muito obrigado mais uma vez. Tá certo? Semana que vem a gente volta aqui com a Educação em Foco. Eu que agradeço, Flávio, a você e a todos os ouvintes, e que a cada semana a gente consiga, com um tema, sensibilizar cada vez mais nossos governantes, nossos cidadãos, a importância que tem a educação na nossa família. Muito obrigado. Vamos trabalhar para isso. Forte abraço, muito obrigado. Falamos com ele, professor deputado Paulo Dutra, que faz um trabalho de transformação real. Eu tomo a liberdade de falar isso com você agora, nesse momento, porque é importante você entenda, né, que é preciso pessoas para fazer o trabalho, para implementar projetos que se transformem em lei, que se transformem em ações que possam mudar a realidade sua. Ela não vai mudar rapidamente. Você vê um trabalho de 2008 até agora para transformar a educação em Pernambuco, para melhorar. Imagina se não fosse feito, em que ponto estaríamos, né? Então precisamos valorizar isso, mas entender que há muita coisa que ainda precisa ser feita, e para isso eleger as pessoas que podem fazer a transformação. Eu encerro aqui o nosso bate-papo aqui na RWI, o Educação em Foco. A gente volta semana que vem, mas lembre, hoje nós temos podcasts, temos aí o programa Podcasts Brasil, Portugal, informação, muita dica, diversos colunistas, podcasts sobre carreira, educação, saúde, trabalho, como você deve se comportar, gerenciamento de empresas, gestão empresarial, dicas importantes para você. Um forte abraço e até o próximo programa. Na reforma da Previdência. Eu acho que ela... Sobre do orofacial. Que é algo que A gente falamos de gestão pública em professor Eduardo Barros. Piscar de olhos, nós estaremos em 2030. É verdade. E para onde vão essas 800 milhões de pessoas? Uma pergunta que não quer O calar. que é presidencialismo? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Uma pergunta. Para um crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Pré-estabelecido, não foi algo Que força deve dominar nossa vida, professor? Força bruta. Pensar sobre a força, e quando pensa sobre a força... A educação está em primeiro lugar. Deputado Paulo Dutra. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí pela RWI. Estamos aqui com a Educação em Foco. Doutor Alberto Nicodemos, muitíssimo boa noite, bem-vindo. Boa noite, Flávio, Félix, obrigado pela oportunidade. Prazer imenso, incomensurável. Prazer, Muito obrigado. doutor Alberto. Ricardo Lima, meu grande parceiro, meu grande professor, consultor Sérgio Emílio. Cada vez mais a gente precisa valorizar esses profissionais. Você contando a história aí da Colgate, eu vou contar a história da Salgema. Deputado João Paulo Lima e Silva, é um prazer imenso recebê-lo aqui na RWI. Forte abraço e bom dia. Bom dia, Flávio. Uma alegria muito grande estar com você, professor, um grande comunicador, um homem que tem acompanhado os desafios da nossa Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Daniel Coelho e, mais uma vez, a gente faz a coluna Política e Sociedade.
Dessa vez eu queria falar Professor Paulo de Lancaster, é um prazer imenso o senhor estar conosco aqui hoje na RWI. Um forte abraço, boa tarde. Flávio, muito obrigado também por estar a desafiando para este momento. Dou boas-vindas aos dois, um forte abraço. Nuno Cardoso, boa tarde. João Paulo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo.